Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas do que você não pode fazer para passar na imigração no aeroporto internacional. Você está vindo como turista para a Espanha, mas é barrado na chegada pela polícia de fronteira? E aí, você sabe o que fazer? Então, fica até o final que eu vou contar o que você não deve fazer e como pode solucionar esse grandíssimo problema. Meu nome é Karine Sainz, eu sou advogada especializada em Direito Internacional e de Imigração aqui na Espanha. E antes de começar, se inscreva neste canal, deixe seu joinha e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, se você deseja imigrar, vamos planejar. Sabemos que viajar é uma das melhores coisas da vida e que todos sonham em um dia fazer aquela viagem internacional. Entretanto, saiba que, diferentemente de viajar pelo nosso país, para poder fazer aquela viagem internacional dos sonhos, sem perrengue, é necessário cumprir todos os requisitos de entrada aos países que não pedem um visto. É o que acontece com a maioria dos países da Europa. Nós, brasileiros, não precisamos de visto, porém, estamos sujeitos a ter uma proibição de entrada caso não cumpra com um dos requisitos exigidos para aquele país que se pretende visitar. O aeroporto de Barajas, em Madrid, na Espanha, acho que é um dos mais temidos pelos conterrâneos. A imigração da Espanha tem fama de devolução em massa de brasileiros, mas isso somente acontece se realmente o viajante deixa de cumprir os requisitos de entrada ou falar alguma bobagem ou responder além do que lhe foi perguntado. Isso mesmo. E neste vídeo eu quero deixar algumas dicas de como você deve se comportar ao passar pela polícia de imigração e como você pode solucionar este problema caso seja barrado. Dica número 1. Esteja com todos os requisitos de entrada em mãos: passaporte em vigor, passagem de ida e volta, seguro de viagem, comprovação financeira e reserva de hotel, ou carta convite emitida pelas autoridades do país no qual pretende visitar. Eu já falei sobre carta convite em um vídeo anterior, então assistam depois desse vídeo e estejam atentos às dicas. No momento da sua entrada, estes documentos devem estar na sua mão, para quando perguntarem ou pedirem, seja de fácil acesso para não complicar ou atrasar demais na fila. Dica número 2. Se mostre sério e respeitoso. É muito importante, nada de gracinhas fora de hora e mesmo apesar da longa viagem, tente manter uma boa aparência. Dica número 3. Não converse com estranhos na fila de imigração, para não parecer que vocês estejam viajando juntos, pois não sabemos a história de cada pessoa. E a depender do que o agente de imigração fale ou pergunte para essa pessoa, possa pensar que existe uma relação com você. Dica número 4. Entrevista. Na hora da entrevista, somente responda ao que te pergunte. Esteja com seu roteiro de viagens e lugares o qual pretende conhecer. Cuidado para não se confundir. Jamais minta ou invente histórias. Seja sempre verdadeiro e sincero. É óbvio que se o agente te perguntar se pretende morar ou trabalhar em território espanhol, e ainda que seja um grande sonho ou uma vontade, mas se não tiver um visto de trabalho ou de estância superior acima dos 90 dias, nunca diga que pretende ficar. Dica número 5. Não viaje com objetos proibidos. Os chamados voos calientes são os que provêm da Latinoamérica e da Sudamérica. Assim que, porque qualquer motivo, você está sujeito a ter a sua mala revisada. E se te perguntarem se você está levando algo proibido e ao revisar você tenha na sua mala, começamos mal. Parece óbvio, mas muita gente ainda comete esse erro. Por isso, nada melhor do que deixar mais claro que água que certos tipos de materiais são expressamente proibidos. São eles: explosivos, inflamáveis, substâncias químicas e tóxicas, arma de fogo e animais. No entanto, existem outras coisas menos evidentes que ainda deixam as pessoas muito confusas. E aí vai a lista: carne in natura ou industrializada, leite e seus derivados, ovos ou outros alimentos não processados, vegetais e frutas não podem ser trazidos de outros países, já que há possibilidade de conterem pragas, mudas de semente, hortaliças frescas, madeiras e terra, agrotóxicos, produtos veterinários, mel, cera e própolis. Bem,
Até aqui, quero dizer que essas dicas são referências de experiências trazidas do escritório e que, na prática, é a vida real. Agora, no caso em que o estrangeiro viajante não tenha cumprido os requisitos de entrada e fique retido no aeroporto pelas autoridades policiais para que seja devolvido no próximo voo ao seu país de origem, terá seus direitos lidos, dispostos de acordo no artigo 520 da Lei de Processo Penal. Neste momento será informado de que você pode nomear um advogado particular ou um advogado do Estado, chamado de ofício. A proibição de entrada em território espanhol terá uma resolução fundamentada e notificada, com informação sobre os recursos que possam ser interpostos contra ela, prazo para cumprir e autoridade perante ao qual devem ser formalizadas, e do seu direito à assistência jurídica, que pode ser nomeado um advogado de ofício ou um advogado particular de imigração. E se for o caso, um intérprete, que terá início ao mesmo tempo que o controle é efetuado no posto fronteiriço. Cabe ressaltar que o advogado escolhido entrará com um recurso de medida cautelaríssima, podendo manifestar a sua vontade de interpor recurso contencioso administrativo ou de exercer a ação correspondente contra a resolução que põe fim ao procedimento administrativo perante o delegado ou subdelegado de governo competente ou o diretor do Centro de Internação de Estrangeiros ou o responsável pelo posto fronteiriço sob o seu controle. O advogado que for contratado para auxiliar legalmente o estrangeiro no exterior, que foi retido no aeroporto, porto ou posto de fronteira, deverá realizar as seguintes ações: verificação das garantias de detenção, verificação da existência de causa legítima para não entrada na Espanha, verifique se a leitura dos direitos foi realizada, solicitar se o procedimento de habeas corpus prossegue e, no caso de recusa de entrada, verificação de que a resolução atende aos requisitos formais e legais correspondentes. É muito importante ter em mãos um número de telefone da pessoa que te espera em território espanhol ou alguém da sua confiança para que possa ser avisado. Em muitos casos, mesmo contratando advogados particulares, nem sempre é possível conseguir a entrada em território espanhol, tendo que o estrangeiro extracomunitário, viajante nesse caso, voltar ao seu país de origem. Agora, caso realmente seja possível reverter essa devolução, o advogado contará com todos os mecanismos de defesa para evitar essa ordem de proibição de entrada. A depender do motivo de proibição, a Polícia de Fronteira pode carimbar o seu passaporte com as seguintes letras. Letra A, falta de um documento válido, por exemplo, um seguro de viagem. A letra B pode ser posse de um documento falso, por exemplo, um passaporte. A letra C, sem visto ou título de residência, que estão fora de prazo da validade. Uma pessoa que tirou o visto no consulado de origem e passou do prazo de entrada, que são de 120 dias. Letra D, portar visto falso. Letra E, sem documento válido. Quem vem como turista e expressa verbalmente a intenção de ficar. Letra F, já utilizou o prazo de 180 dias. Letra G, sem posse dos meios de subsistência adequados. Letra H, pessoa que já foi deportada ou expulsa da Europa. Letra I, pessoa que representa perigo à ordem pública. E por último, saiba que a devolução ao país de origem não é caso de deportação. Entenda que naquele momento você simplesmente foi barrado, tendo a sua entrada proibida, porque deixou de cumprir um requisito. A não ser que tenha alguma proibição de entrada e você tenha desobedecido uma sentença anterior. E antes de me despedir, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!